Bom, nós vamos começando passando os vídeos, né, que ele mandou, que eu pedi para ele gravar os vídeos pra gente, para contar a história. E quando eu liguei para ele, ele estava na Televisa, que é a emissora de televisão, que ele participa, ele faz gravação de novela lá também, sabe? Ele é ator de novela, e parece que tem filmes também, mas vamos ver, ele vai contar a história dele aqui, né? É o Rodrigo Massa, tá? Vamos já exibir os vídeos, né, do Rodrigo aqui para você ver, e ele mesmo contando a história dele. Vamos lá. Fala aí, Rodrigo, vamos lá. E aí, eu sou Rodrigo Massa, ator, cantor, apresentador, só que não aí no Brasil, no México. Há 12 anos eu moro na cidade do México, que vocês estão vendo aí atrás. E eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, só que eu morei muito tempo em Olímpia. E aí o meu amigo Arantes pediu para eu fazer esse vídeo contando um pouco mais sobre a minha história, para vocês me conhecerem, já que eu morei aí na nossa linda cidade de Olímpia. E bom, eu tô aqui com as perguntas na minha frente para não esquecer de nada. A primeira pergunta foi: qual foi a época que eu morei aí em Olímpia? A Gladys que dançou com ele no Godap. Ele participou, ele vai contar isso aqui. Vamos lá, contando a história, vai lá. Olímpia, a gente mudou para Olímpia em 1998 e eu morei aí até 2004, que foi quando eu passei na USP e fui morar em São Paulo. Tá perguntando também os nomes dos meus familiares. Minha mãe, Eudísia Massa. Meu pai, Edivaldo Moreira da Silva Filho, que descansa em paz. E meu irmão, Gabriel Massa Moreira da Silva, também. Éramos nós 4 aí morando em Olímpia, primeiro no Jardim Glória e depois no... como chamava? Bairro São Francisco, lá em cima, perto do Termas. Ele fala que seu pai foi proprietário de um posto de combustível, exatamente. A gente mudou para Olímpia porque ele comprou o posto Petroforte, que está aí no centro, e depois ele comprou outro posto que mais para cima, só que eu não lembro a marca, eu acho que era tipo Aster, alguma coisa direito, mas ele tinha esses 2 postos de gasolina aí no centro. Por quanto tempo vocês residiram aqui? Bom, foi só esses 7 anos. E meu pai ele morou aí até ele falecer, que foi em 2007, né? Ele morou muito mais. E eu passei na faculdade, minha mãe e meu irmão ficaram morando em Olímpia ainda, e depois eles foram para São Paulo também um pouquinho depois, acho que uns 6 meses depois. E você na época morava aqui? Sim, morei em Olímpia todo esse tempo, onde estudou. Eu estudei primeiro no Ernesto Riscali e depois no SETA. Essas foram as 2 escolas que eu estudei. O que você acha da cidade? Para mim, no começo, essa mudança foi muito difícil. Eu não estava nada feliz com a mudança, porque eu tinha meus amigos, né, em São Bernardo, já tinha a minha rotina, eu estava fazendo teatro, né, então eu estava gostando muito disso. E aí, de repente, ir para Olímpia, né, aquela coisa, né, para uma pessoa que mora ali perto de São Paulo e tal, ir para uma cidade do interior geralmente não é uma mudança fácil. Mas pouco a pouco eu comecei a ter várias atividades aí em Olímpia, atividades artísticas também na escola, né? E depois no Godap, que eu fiz parte do Godap bastante tempo, dancei aí no grupo durante quase todo o tempo que eu estive em Olímpia. Eu dancei no Godap, e com eles foram as minhas primeiras viagens ao exterior, primeiro para o México e depois para o Chile, além de todas as viagens que a gente fazia também no Brasil. Então, pouco a pouco eu fui gostando, né, cada vez mais de Olímpia. E eu tenho lembranças muito boas, né? Algumas lembranças ruins também, porque a gente passou por tempos difíceis, né? Como o divórcio dos meus pais e tal, que foi aí, mas muitas lembranças boas. Eu tive uma adolescência bem gostosa aí em Olímpia. O que você se recorda? Ele tá me falando, vixe, um monte de coisa. Acho que a lembrança mais legal é aquela mudança de estar mudando, de estar morando numa cidade grande, né, onde você não tem liberdade, que a minha mãe tinha medo de deixar a gente brincar na rua e tal. Então era a infância assim, preso em casa.
E daí a gente foi morar em Olímpia, que era uma cidade que era brincar na rua, de esconde-esconde, de pega-pega, aquelas coisas assim, brincadeiras de criança mesmo na rua, ali nas ruas do Jardim Glória. Eu lembro muito que a gente fez muitas amizades ali com os vizinhos, com quase todo mundo que estudava na mesma escola. Então, essas são lembranças boas que eu... Termas, né, que a gente tinha aí... a gente era sócio do Termas e tal, e eu ia fazer minhas aulas de tênis no Termas, que era bem gostoso. Depois a gente ia dar um tibum na piscina, né? O Termas que naquela época era completamente diferente do que é hoje. Não fui, depois de todo esse crescimento do Termas, adoraria ir, mas eu lembro do Termas assim, que você... né, tipo, sabia que tinha o tobogã ali, que tinha aquele riozinho ali, que tinha, né, a piscina de onda. Acho que foi a única mudança assim que eu cheguei a pegar, a única mudança legal que eu peguei assim do Termas antes que virasse toda essa coisa assim fenomenal, reconhecida em todo o Brasil. Que mais que eu lembro? Lembro dos festivais de folclore, claro, que era super gostoso. O Fefol, o Fifol, que além do mais a gente dançava, né, nos festivais, meu irmão e eu também. Mas além do mais, ir curtir com os amigos era super legal. E naquela época eu tava com a primeira namoradinha, então era aquela coisa de andar de mão dada. Meu primeiro beijo foi no Festival do Folclore ali, atrás do palco. Enfim, coisas bem gostosas que eu lembro muito do meu trabalho também. Eu trabalhava no CCAA ali do centro e dava aulas ali de inglês. Acho que eu não dava aula de espanhol ainda, só de inglês. Estudei ali inglês e espanhol e aí depois tipo, comecei a dar aula. Foi meu primeiro trabalho ali, ganhando R$300 por mês ali no CCAA do centro. E eu pegava e ia de bicicleta de lá do bairro São Francisco, descia a ladeira, subia a ladeira outra vez para ir trabalhar. Todo santo dia eu fazia isso. E foi assim que, de ser um menino gordinho que morava na cidade grande, eu fiquei magrelo pra caramba. Foi em Olímpia. Porque eu vivia na bicicleta e ia pra tudo quanto é canto de bicicleta. Menos pra escola, que passava o ônibus pra pegar a gente e tal. Mas pra ir trabalhar e tudo era só de bicicleta. Que mais que eu lembro? Da japonesinha que vendia pastel ali perto do riozinho, do Stop Lanches, do Hobby Lanches. Me falaram que o Stop ainda existe, não sei se o Hobby ainda existe. Os restaurantezinhos gostosos ali que tinha perto do riozinho, né, que era bom para comer uma esfirra, uma pizza. Enfim, lembro muito de tudo isso. Lembro muito dessas coisas, né, que na sua adolescência fazem a diferença mesmo, né? Eu acho que foi uma adolescência bem gostosa, e eu adoro Olímpia, adoraria voltar. Seria muito legal voltar, ver a galera, ver o Termas como ficou, ver como a cidade como mudou. Adoraria voltar a ver minha casa ali no bairro São Francisco, a casa que a gente morou no Jardim Glória também, adoraria ver. Enfim, uma coisa que eu vou fazer com certeza algum dia, com certeza. Vamos ver, o que mais que tem aqui de perguntas? Era só tá aí. E bom, queria saber realmente detalhes, né, da minha vida em Olímpia. O que eu lembro é isso, que Olímpia foi realmente onde eu dei meus primeiros passos, assim, pra estar em cima de palcos importantes, né, através da minha participação no Goldap, nos festivais de folclore. Depois também teve as peças da escola que a gente apresentava ali na Casa de Cultura, que era bem gostoso também, né, aquela emoção de subir no palco. A primeira vez que eu senti essa emoção, não foi a primeira vez, porque foi em São Bernardo que eu já fazia teatro lá, mas enfim, foi das primeiras vezes que eu subi num palco e senti essa emoção de ter o público aí acompanhando uma história com você. E hoje é uma coisa que eu faço, que é o meu trabalho, né, realmente, que eu já fiz muito teatro aqui no México. Agora eu tô fazendo mais televisão, mas já fiz muito teatro e eu acho que essa experiência que eu tive em Olímpia foi o que realmente me deu as bases, né, para poder construir uma carreira artística. Então é isso aí, queria mandar um beijo para todo mundo, para todos os olimpienses e as olimpienses que estão me vendo nesse momento, e a gente vai se ver em breve, tenho certeza. Estou planejando ir para o Brasil este ano. E vamos ver se eu dou um pulinho aí em Olímpia para comer um lanche com vocês aí no Stop. Beijão, até mais.
Tá aí, esse então, o nosso querido Rodrigo Massa, né? E a gente selecionou aqui, teve uma entrevista de um jornal, né? Uma entrevista que fala sobre ele. E tem também a música que ele está lançando. Mas vamos primeiro à entrevista, né? Essa entrevista foi feita pela Karen Dias e foi no final do ano passado, em 2017. Ela tem um site, um blog que chama Latinos Brasil e deu aí uma reportagem inteira, né, para o Rodrigo. E ela fala aqui da carreira dele, né? Ela diz assim: as novelas mexicanas fazem tão parte da realidade brasileira como as novelas nacionais. Quem não cresceu vendo Chispita, Carrossel e a Tríade das Marias, Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro, sem falar a usurpadora das irmãs Paulina e Paola Bracho, né? Rodrigo Massa é um desses brasileiros. Ele viveu tudo isso e foi para o México tentar a carreira lá e conseguiu. Hoje ele é ator, cantor, apresentador e o rosto mais requisitado por campanhas publicitárias latino-americanas. O paulista de São Bernardo do Campos tem 30 anos e está desde 2007 em terras astecas. Na Televisa, ele faz a novela El Color de la Pasión. É isso, mais ou menos? Deve ser. Eu não hablo muito bem. Nem eu já eu. misturei italiano com... Em 2014, né? Ele fez essa novela em 2014. Já participou de 2 reality shows musicais. Apresentou programas de TV nos canais El Entertainment Television e Ritmo Som. E também faz bastante sucesso nas redes sociais com o seu próprio Lives do Massa, onde ele bate um papo ao vivo, transmitido pelo Facebook, com artistas que já protagonizaram novelas mexicanas transmitidas por aqui e que são queridos pelo público. Nessa entrevista, para o Latinos do Brasil, o Rodrigo conta sobre sua carreira e planos, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é: quando você viu que estava na hora de largar a faculdade de letras na USP e a sua profissão no Brasil e partir para o México? Eu vi que o caderno que eu usava para escrever as minhas músicas estava cada vez mais cheio. Eu disse: tenho que fazer alguma coisa com tudo isso. Além do mais, já tinha caído na rotina de estudar e dar aulas e percebi que se eu não tomasse uma atitude logo, aquela ia ser a minha vida para sempre. E eu tinha muitas coisas que queria mostrar para o mundo. Aí a jornalista pergunta: você canta muito bem, tanto é que em 2008 participou do Latin America Idol. Como foi a sua experiência nesse reality? Ele disse: foi uma experiência que mudou a minha vida. Foi a primeira vez que escutei alguém do meio artístico me dizer que canto bem. E foi aí que eu pensei: estou no caminho certo. Foi um alívio constatar que não era só uma ilusão infantil ou um sonho distante. Era algo que poderia virar realidade se eu quisesse e lutasse por isso. Depois, você veio ao Brasil para participar do Ídolo, certo? Por que participar de um reality show aqui no Brasil? Como foi essa experiência? Porque eu sempre tive vontade de expandir a minha carreira e trabalhar no meu próprio país. Depois de ter feito tantas coisas aqui fora, né, um CD como integrante de uma boy band, outro como solista, tantos shows, tantos programas, eu falei: agora eu quero ver o que aconteceria se eu tentasse a sorte no Brasil. A Fafá de Belém não gostou muito de mim, e ele ri, né? Mas o Supla e o Marco Camargo falaram que sim, então passei, e foi uma experiência linda. Sentiu preconceito ou restrição no início de sua carreira por ser brasileiro e tentar iniciar a sua carreira artística no México? Ele respondeu: não, porque consegui aprender bem o espanhol e o sotaque mexicano, tanto que ele fala com ligeiro sotaque, né? Mas se eu não tivesse conseguido, teria sido mais difícil conseguir trabalho, sim. Em geral, eles adoram ver estrangeiros na televisão aqui no México, mas para trabalhar como ator, tem que aprender a falar como mexicano. Você é um dos rostos mais procurados pela publicidade latino-americana. Como mantém o interesse das marcas em você? Não sei, diz ele, né? As marcas continuam me procurando. Eu achava que em algum momento parariam, porque já fiz campanhas demais. Mas não. Talvez seja porque sempre tive uma imagem limpa, sem escândalos. E as marcas daqui não gostam de ser associadas a artistas que vivem gerando polêmica. Como foi que você fazer a sua primeira novela no México? Perguntou a jornalista.
Foi um sonho que virou realidade. Eu estava feliz tirando foto de tudo, do camarim, do figurino, dos meus companheiros, do roteiro. Foi surreal. Foi surreal demais quando caiu a ficha que eu estava trabalhando em uma novela do canal que produziu todos aqueles clássicos que eu cresci assistindo e que geraram a minha fascinação pelo México. E depois ver o poder da Televisa, quando a gente começa a receber mensagens e tweets de todos os países que assistiram a novela. É uma loucura, disse ele. Quais são suas referências artísticas? Perguntou a repórter. Eu sou fã de séries americanas, então sempre tirei muitas referências daí. Friends, por exemplo, é a minha maior obsessão. Cada vez que tem um personagem de comédia, uso várias coisas que aprendi vendo essa série. E na música, as minhas referências são os grandes cantores da MPB. Ídolos mexicanos como Camila, Jesse Joy, Rio Roma e até cantores eslovacos que ninguém conhece, como Tomic Popovic. Se pintar um convite para atuar no Brasil, você topa? Pulo no primeiro avião sem pensar duas vezes. O que te dá mais prazer em fazer? Apresentar, atuar ou cantar? Atuar. Adoro o processo de criação de um personagem, a vida nos estúdios de filmagem, ver como as pessoas se apaixonam por uma história que eu ajudei a contar. É viciante, diz ele. Como surgiu a ideia das lives com atores mexicanos para o público brasileiro? A Tamires, administradora da página Novelas Mexicana, me contatou para fazer um vídeo para a página dela contando um pouco sobre a minha carreira aqui no México. Aí a gente manteve o contato e uns meses depois eu tive essa ideia de aproveitar que a página tem um público muito fiel, com quase 500 mil de fãs das novelas mexicanas, para fazer lives com atores e atrizes que tiveram ou têm novelas no ar no Brasil. Fizemos a primeira com o Horácio Pancheri, e foi um sucesso. Então decidimos continuar a parceria e cada semana estamos na luta para conseguir os artistas que os fãs brasileiros nos pedem. Como você enxerga essa admiração que os brasileiros têm com as produções e personagens mexicanos? Eu já tive uma conversa com o pessoal da Televisa várias vezes e sempre escuto, nossa, lá no Brasil a galera adora a novela mexicana, né? Os fãs são super fervorosos, né? Os atores daqui conhecem bem esse fanatismo e adoram os fãs brasileiros, porque vocês demonstram muito mais paixão do que os mexicanos. Aqui a galera escreve um tweet ou um comentário no Instagram só de vez em quando, e se te veem na rua, pede uma foto de boa e vão embora. Os brasileiros não, o fã brasileiro lota o Twitter do seu ídolo de mensagens, comenta todas as fotos que ele publica no Instagram, e se vê na rua, pede foto chorando de emoção. Qualquer artista se derrete com tanto amor. Quais são os projetos para 2018? Ele diz, eu vou lançar um single em janeiro, gravamos o clipe faz uma semana, com a atriz Stefania Arramuda, que também é da Televisa. Ela acabou de fazer a noiva de Sebastián Rulli, na primeira fase da novela Um Papá a Tota Madre, mais ou menos isso, né? E o modelo Fabrício Sassano, conhecido pela sua participação no concurso Mr. Venezuela. Não posso falar muito, mas vou adiantar que a trama do clipe vai surpreender muita gente. E o clipe nós vamos passar para os senhores agora, né? Ele gravou esse clipe, já lançou, né? Lançou em fevereiro. Essa entrevista foi feita no final do ano passado e o clipe já está no ar desde fevereiro e está no site, no YouTube, né? Está com quase 13 mil visualizações já. Vamos lá, vamos passar o clipe dele então para vocês. O clipe do Rodrigo Massa, então. Vamos lá, a música Acabo de Sonhar Contigo, e é em português, tá? Nunca tivessem me visto. Acabo de sonhar contigo, um sonho perfeito, só você e eu, em um jardim secreto, feito só pra gente viver o nosso idílio. E eu acordei todo contente, um apaixonado inconsequente, mas foi só olhar ao meu redor pra voltar pro presente. Eu tava bem, até me convenci que foi só um engano. Eu tava bem e não pensei em ti em todos esses anos. Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha para
me lembrar que eu ainda te amo e que te esquecer não tem mais jeito. Acabo de sonhar contigo, tudo era feliz enquanto eu te beijava e te abraçava. Tudo era perfeito quando a gente tava junto. Acabo de sonhar contigo, com esse sorriso grande, enquanto me dizia que a nossa história sobreviveria até o fim do mundo. Por que é que eu não fiquei dormindo, se o meu sonho era melhor que isso? Do meu lado vejo outro alguém e caiu num abismo. Eu tava bem até me convenci que foi só um engano. Eu tava bem e não pensei em ti em todos esses anos. Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha para me lembrar que eu ainda te amo e que te esquecer não tem mais jeito. E juntos caminhamos ao nosso futuro e aos nossos sonhos. Uma casa na praia, um monte de filhos, gatos e cachorros. É Natal e Ano Novo com os primos e os sogros. Beijos, gritos, emoções, centenas de celebrações. Tantas brigas com suas respectivas reconciliações, escorregando lentamente entre meus dedos. E eu ainda saboreio esses lábios que já não serão meus nunca mais. Eu tava bem, até me convenci que foi só um engano. Eu tava bem e não pensei em ti em todos esses anos. Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha para me lembrar que eu ainda te amo e que te esquecer é impossível. É impossível. Eu tava tão feliz, até imaginei que tinha superado. Mas eu sonhei contigo e agora outra vez te vejo em todos os lados.